Estamos de volta, hoje recebendo aqui no estúdio Williams Fiore, que é especialista em mercado sênior, e Jorge Félix, especialista em longevidade. Produtos emergentes, podemos continuar? Vamos lá. Vamos lá. Não, essa questão de você dimensionar a economia da longevidade, quer dizer, dimensionar um mercado consumidor da população idosa no mundo. É claro que nós temos aí vários números que são produzidos por consultorias, por pesquisas, né? Agora, a gente ainda tem pouco conhecimento sobre a metodologia para se chegar a esses números. Né? Okay. De qualquer forma, se fala, eu também uso esses números dando crédito a quem os produziu, Exatamente. mas nem sempre nós podemos descer nos detalhes como eles chegaram a esses números. Mas essa é a questão. De qualquer forma, é um número grande. De qualquer forma, está crescendo, evidentemente, com a transição demográfica, com o envelhecimento de todas as populações. Né? Então, assim, eu prefiro sempre observar e acompanhar setores emergentes, né? Que isso tem a ver com o que eu falei de você mudar a cesta de consumo das famílias. Né? Então, você não está produzindo tantas fraldas para criança, está produzindo muito mais fraldas geriátricas. Né? E costumo dizer, quanto tempo uma criança usa uma fralda? E quanto tempo um idoso usa uma fralda? Né? Então, é claro que o consumo vai aumentar. E aí tem vários outros setores, né, que vão aparecer. Então, o setor de saúde, né, que o Will está há tanto tempo trabalhando, o setor de saúde, vamos dizer assim, quando a gente pensa na economia da longevidade, é natural a gente pensar no setor do cuidado, em produtos para doenças crônicas, né? Que outros setores vocês, especialistas, veem e acreditam que tem potencial no Brasil? Como o idoso, ele não é um ser único, né? A gente tem uma mania de polarizar muito o idoso, isso é um fato. Geralmente a gente tem às vezes a mídia, ou ela mostra o super idoso tatuado, que corre uma maratona, que é o idoso suculento, saboroso, ou o idoso demenciado numa instituição de longa permanência, com Alzheimer, com doenças super sérias. Não, isso não é envelhecimento, faz parte também, mas o envelhecimento ele é múltiplo, né? É uma coisa que eu falo, o Jorge fala muito, o idoso, ele é arrimo de família, não importa qual a condição social. Aquele idoso que mora na periferia, quando alguém fica desempregado, quem vai comprar cesta básica ou ajudar a pagar a escolinha é ele. Aquele aposentadoria dele, exatamente. Aquele idoso que ele tem uma condição privilegiada, quando a empresa da família quebra, quem vai fazer o aporte financeiro é ele. Então, assim, independente de classe social, o idoso, ele é esse arrimo de família aí. E quando a gente olha para a cesta de produtos, né, e como tem mudado, como o Jorge falou, essa construção de família, a gente tem N mercados que dá para se pensar. Né? A saúde é um deles, né, uma grande demanda. Mas a gente tem também, por exemplo, na área de educação física, na área de turismo, você tem na área de autocuidado, beleza. Né, também. Beleza, você apontou para mim, muito obrigado. Exatamente. Então, assim, a gente tem N mercados que você tem mercado específico, mas todos os mercados são importantes. Eu não posso, seria muito difícil dizer assim, esse é algo muito importante, todos os mercados são importantes. O idoso, ele consome extrato de tomate, macarrão, fralda, ele consome tudo. Né? Agora, o que eu sempre chamo a atenção é como a estratégia dos países ricos, né? Que ela é baseada em produtos tecnológicos. Né? A tecnologia hoje, ela é a mediadora de tudo na nossa vida, certo? Nós não vivemos mais sem celular. Então, os cuidados de longa duração também serão cada vez mais mediados pela tecnologia. Então, entra aí o setor da gerontotecnologia, que é o grande setor né, que os países estão investindo em pesquisas e desenvolvimento, e estão investindo fortunas, né, na Europa, por exemplo, o projeto Horizon 2020, que destina uma fração especificamente para os produtos de tecnologia para o envelhecimento, né, mas, enfim, você poderia ter exemplos de vários países. Então, a tecnologia, os produtos tecnológicos, eles vão ser produtos emergentes que vão trazer uma grande riqueza para esses países. Ô Jorge, e você está falando, por exemplo, da tal da teleassistência,
automação até de residência também entraria nisso? Também, a automação de residência, os vários aplicativos que você hoje tem para inúmeras questões, por exemplo, para polifarmácia, né, gestão da polifarmácia, que é uma questão da pessoa idosa, de tomar vários remédios, mas você também tem toda a parte de cuidados mesmo, que você vai, pelo simples celular, você vai ter isso, né, com um uso muito mais frequente desses instrumentos, dessas ferramentas, né? Aí entra até essas entregas de comida em casa, tudo. Não só de farmácia, né? Sim, tem inúmeros exemplos hoje de startups e também, mesmo fora desse universo da tecnologia, um exemplo, o ano passado na Casa Cor, o estúdio mais tecnológico era o estúdio da longevidade. Né, ali dentro da Casa Cor. Tá. Então, assim, tudo que há de tecnologia, de teleassistência, não estava nas casas super luxuosas, estava onde a Flávia Ranieri, que é uma arquiteta especialista em gerontologia, que fez um estudo da longevidade, né? Então, isso mostra como a tecnologia atrelada dentro das casas, né? Isso no Japão é algo muito comum, as casas dos idosos terem muita tecnologia justamente para ter essa teleassistência, né? Porque facilita mesmo, eu vou citar né? assim, um produto que eu gosto muito, que as pessoas podem procurar na internet ver, que é a Vivia, que é um copo conectado à internet, né? É um copo que ele monitora a hidratação da pessoa idosa, né? Ele foi uma startup há uns anos atrás, quando eu fui júri da Bourse Charles Foix, que é a bolsa que é dada parte pelo governo francês e parte pela iniciativa privada para startups para o envelhecimento. Tá. Né? E esses dois jovens engenheiros lá que criaram essa empresa, essa startup, eles começaram fornecendo esse copo, né, que ele tem um software totalmente, você monitora totalmente, imagina numa IRPI com 120, 200 pessoas, né, e você monitora todo o consumo da hidratação daquela pessoa idosa, né, e hoje eles já fornecem para particular, para as residências. Né? Então você veja como são produtos que vão surgir para oferecer soluções, né? Porque quando a gente fala da tecnologia para o envelhecimento, pensa muito no robô. Sim, o robô ele é o objetivo, né? Mas é um objetivo muito mais para uma linha de pesquisa, para um direcionamento da pesquisa. E até chegar a ele daqui a muitos e muitos tempo, anos, né? você já inventou um monte de produtos que vão se popularizar e que vão ser exportados. Essa que deveria ser a nossa grande preocupação. Do Brasil, exatamente. Que produtos nós vamos consumir? Quem fabrica esses produtos? Isso é a economia da longevidade. Isso é que os países estão preocupados lá fora. Olha, nós vamos ter novos produtos e nós precisamos produzir esses produtos. Nós precisamos revigorar a nossa indústria por meio desses produtos que vão ser mais consumidos. Ou seja, né, Jorge, assim, claro que o envelhecimento está pegando o Brasil de calça curta. Né? A gente não tem nem a mobilidade urbana adequada para as pessoas idosas, né, nesse contingente que a gente já tem. Mas isso que você coloca agora, talvez seja a gente vislumbrar um futuro um pouquinho melhor, né? Da gente investir mais, então, em políticas públicas, inclusive, que incentivem a pesquisa. Isso, os países estão fazendo isso, né? A França, a Alemanha tem uma verba destinada à pesquisa e desenvolvimento na área da economia da longevidade. Estados Unidos, Japão, Canadá, ele tem uma agência de fomento, como se fosse uma FAPESP, apenas para projetos de pesquisa para o envelhecimento. Porque é isso que vai dar a base para a indústria desses países. Esses países estão pensando em indústria. Só que no Brasil, política industrial virou palavrão. Então, é isso que precisa ser repensado. E você, que anda Brasil de norte a sul, leste a oeste, né? Você tem visto uma evolução no dia a dia, na prática? Sim. Na verdade, como a gente tem diferenças, né, e mesmo criação de serviços e de produtos, o exemplo que eu dou é, por exemplo, que
a doutora Cíntia Charone, com o Hospital Cíntia Charone, tem feito em Belém. Tá. É algo único na América Latina, né? O nível de serviço que ela tem feito lá, que saiu daquela coisa do serviço, onde você traz esse idoso para fazer um monte de coisa, não somente na prevenção, mas, por exemplo, implementação, por exemplo, de aulas de boxe para quem tem Parkinson, que é um projeto que só tem nos Estados Unidos. Ela levou os profissionais para fazer esse treinamento lá nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. Tá. Então, assim, fora, na verdade, aqui do circuito Rio-São Paulo, tem muita coisa acontecendo. Tá. Né? O que a gente precisa fazer hoje é começar a trocar essas informações entre a gente, né? O que tem acontecido e começar, de fato, criar essa política de indústria. Quando a gente fala de indústria, não é quem fabrica somente, mas é de fomento de ideias também. Né? Essa fábrica de ideias, a gente começar a se falar mais, porque tem muita gente querendo fazer isso. Né? E pode aprender, né? Exatamente. Do outro, avançar com um conjunto é uma curva de aprendizado. Eu digo o seguinte, hoje o envelhecimento ele ocorre numa velocidade muito maior que a nossa própria capacidade de pensar nele. Eu não sei se o Jorge concorda comigo nisso, né, Jorge? Mas a nossa capacidade de pensar nele é sempre a gente estar ali, né, correndo atrás, e ele tem essa velocidade maior, né? Um exemplo, hoje a gente tem, sei lá, 51 milhões de pessoas acima de 50 anos. Em 2030, não é nem daqui a 11 anos, a gente vai chegar a 70 milhões. Então, assim... É inimaginável ainda, exatamente, na verdade, para a gente, né? Então, é um mundo, né? Que mundo é esse? Que configuração de mundo é esse? Como que as empresas vão contratar? Aí eu começo a ter discussões sobre RH, sobre perfil de pessoas no mercado, a discussão... Você tem que ter a gente vem batalhando para isso, uma qualificação profissional desses profissionais, né? Os gerontólogos, né? Agora nós estamos com um projeto de lei em discussão na Câmara, né? Passou no Senado e na Câmara. Há vários pontos que precisam ser acordados ainda, mas o gerontólogo, aquele que tem a graduação na gerontologia, eu não tenho a menor dúvida que será um profissional muito requisitado, para os próximos anos. Então, por quê? Porque ele é um profissional que está capacitado para fazer essa gestão complexa do envelhecimento, isso que o Will colocou. Né? É multidisciplinar, então a formação que nós damos lá na USP é uma formação multidisciplinar que vai permitir a esse profissional ter as várias dimensões do envelhecimento. Né? E não como ele estava falando, não você enxergar o envelhecimento pelos polos, né? Pelo muito frágil, ou pelo super idoso que pula de paraquedas. Né? Claro. Quer dizer, essas construções, elas não ajudam a você dar conta dessa heterogeneidade que é o segmento idoso. Ele é o segmento mais heterogêneo da população. Né? Então, as respostas não são fáceis. Não. Eu acho que os desafios que a gente tem de entender, é aquela história, a gente começar a entender a nossa própria família, os tipos, dentro da família você tem tipos de idosos totalmente diferentes. Né? Então, assim, a gente já começa a perceber que essas diferenças são bastante latentes também na sociedade. Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando. Quero um recadinho final de cada um de vocês dois, para a gente poder encerrar. Vamos lá. Então, eu gostaria que as pessoas se envolvessem mais na economia da longevidade. Né? Quero deixar aqui que na próxima edição da revista do SESC, né, a revista 60+, sobre envelhecimento, vem com um artigo meu, que eu tentei explicar, né, da melhor forma possível o conceito da economia da longevidade. Né? E, enfim, eu acho que esse é um tema que a sociedade precisa se envolver. Will? Bom, meu recado é para a gente ter a questão da cultura gerontológica, né, que eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente tem um grande desafio como sociedade, como governo, como indústria, iniciativa privada, aprender a ter cultura gerontológica. E só através da gerontologia que a gente vai conseguir isso, né? Ter esse profissional justamente para disseminar essa informação e ter gente que de fato entenda as questões da velhice, do envelhecimento, e a gente trazer a cultura gerontológica de forma única aí para as empresas e para o governo também, acredito. Pois é, e que essa cultura gerontológica possa extrapolar, né, também a área da saúde. Sim. E começar a servir de base para vários outros setores da nossa sociedade, né? Claro. Porque a gente vê aí uma coisa muito voltada ainda para produtos e serviços bem específicos na área da saúde. Entretanto, a gente está falando do jovem velho, né? Sim. A partir dos 50 anos de idade, que na verdade eu tenho
mais de 50 e ainda não preciso dos cuidados integrados de saúde. Preciso de turismo, preciso de entretenimento, de cultura, de lazer, de negócios, né? Diversos, é a velha batalha de você descolar o envelhecimento da doença. Exatamente. E isso é uma construção que a sociedade ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chega lá. Todos os dias. Gente, muitíssimo obrigado pela presença. O espaço está aberto, tá? Então. Obrigada a você também que nos acompanhou no programa de hoje. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada, tchau.